Olá! Hoje eu escrevo do Camboja, no sudeste da Ásia. O Camboja é um país tropical, abençoado por Buda e, assim como o Brasil, muito bonito. As estradas têm bastante poeira, mas a paisagem cambojana é verde. Há fartura de florestas e muita vida ao ar livre. Aqui faz calor durante praticamente o ano inteiro. Esse é um país de cultura ancestral, repleto de tradições. O budismo, as danças, a culinária e os belíssimos tecidos cambojanos. Eu estou indo conhecer um restaurante e uma fábrica de seda. Mas o que me interessa nesses lugares não é exatamente a comida gostosa ou a seda fina. O que eu quero mesmo é ver de perto as ações de solidariedade que estão ajudando a mudar a realidade por aqui. Essa viagem ao Camboja eu fiz em 2003 e encontrei um país que está tentando superar o passado de violência. O Camboja foi devastado por conflitos armados e lutas políticas. Hoje as condições de vida por lá são precárias, mas eu tive a impressão de que eles compensam com a vontade de recuperar o país. Essa é a Mumu San, uma cambojana que é casada com um brasileiro, o Flávio, e mora em Itaipava, no estado do Rio de Janeiro. Importa pouco a região do país. O modo de viver dos cambojanos é extremamente simples. Esse é um dos poucos momentos em que eu não vejo ninguém pedindo esmola, não há criança desamparada. No século XX, entre as décadas de 50 e 90, o Camboja passou por lutas políticas, guerrilhas e uma revolução comunista radical, feita por um grupo conhecido como Khmer Vermelho. A herança de quase meio século de violência fica muito evidente para mim logo nos primeiros dias. Atualmente não há nenhuma guerra no país, mas o número de mutilados no Camboja não para de aumentar. A culpa é de um artefato de guerra que até hoje representa risco de vida para qualquer um. Eu estou me referindo às minas terrestres, que ficam escondidas no solo. Explodem quando tocadas por um carro, uma pessoa, um animal. Agora, eu acho que é fundamental limpar o país das minas, que o Camboja é o lugar que tem mais mina ainda. Então, mesmo o turismo no Camboja é muito limitado por causa disso. Tem muitos lugares que você não pode ir porque está infestado de minas ainda. Hoje, acontece ainda hoje. Não é resquícios da guerra, é acidentes que acontecem diariamente lá de pessoas que pisam. Camponeses, fazendeiros. Eu tenho a impressão de que mais cedo ou mais tarde a indústria do turismo vai se transformar numa grande fonte de renda, de emprego, de progresso aqui no Camboja. Mas isso é futuro. No presente, o Camboja começa a fazer força para se reerguer e eles sabem que o caminho é longo. A economia do país foi tão destruída que, hoje em dia, tem apenas metade da capacidade de 40 anos atrás. Os salários são baixíssimos. A moeda local, chamada de riel, vale muito pouco. A maior parte do dinheiro para reconstruir o Camboja vem da ajuda de outros países.
Mais de 60% dos cambojanos são analfabetos. É muita gente. O acesso à educação é difícil porque falta dinheiro e também falta professor. É que durante a ditadura do Khmer Vermelho, nos anos 70, muitas escolas foram fechadas e os professores executados. Falando sério, naqueles tempos, professores e intelectuais eram considerados inimigos do governo. A lista de problemas no Camboja parece interminável. Desemprego, fome, criminalidade, tráfico de drogas, corrupção, mão de obra sem qualificação, comunidades inteiras vivendo abaixo da linha de pobreza. Sem dinheiro para promover melhorias, o papel do governo nas questões sociais é muito pequeno, quase insignificante. Todos os serviços públicos são precários, do atendimento médico à justiça para garantir os direitos do cidadão. Esse espaço enorme no Camboja é preenchido em boa parte pelas organizações não governamentais, as ONGs. Infelizmente, no momento, talvez seja a maior fonte, né, de ajuda externa ao Camboja, porque ainda não existe muito atrativo para o capital estrangeiro. Os americanos estão começando a descobrir o Vietnã agora, Camboja muito pouco ainda. Até agora eu não apresentei a capital do Camboja. Essa é Phnom Penh. E esse é um restaurante muito popular entre os turistas. Olhando assim, esse lugar não parece ser nada mais do que um restaurante agradável. Mas por trás desse balcão existe uma iniciativa que atende diariamente cerca de 1.600 crianças e adolescentes. Aqui funciona uma ONG chamada Friends, Amigos em português. A Friends trabalha na reintegração social e familiar de meninos de rua. O restaurante é apenas a parte mais visível do trabalho desenvolvido pela Friends. Aqui, alguns adolescentes são treinados na arte de preparar alimentos e no ofício de servir os clientes. E olha, eu posso garantir que a comida é boa, apimentada, lógico. Mas nem todos os meninos que viviam nas ruas sonham em trabalhar num restaurante. É muito legal o fato da ONG Friends oferecer várias opções profissionalizantes para a garotada. Há oficinas que formam cabeleireiras, outras que formam cabeleireiros, corte e costura. A indústria têxtil e a de calçados, juntas, são responsáveis por 80% das exportações do país. Há oficinas que preparam os futuros técnicos em eletrônica. E claro, numa cidade como Phnom Penh, cheia de motocicletas para lá e para cá, há muito mercado para os futuros mecânicos. Uma parte do prédio da Friends é reservada às crianças. Elas precisam de aulas de reforço antes de entrar em alguma escola da rede pública. A Friends é uma organização cambojana, mas com um toque francês super importante. Essa ONG é sustentada com dinheiro de instituições francesas e também foi idealizada por 3 cabeças francesas. A proximidade França-Camboja é antiga. Esse pequeno país do sudeste da Ásia foi colônia da França por quase 8 décadas, até 1953. No início do século XX, Phnom Penh
chegou a ser conhecida como a Paris do Oriente. O Camboja foi colônia francesa. Foi colônia francesa. O idioma oficial era francês. A certidão de nascimento dela toda escrita em francês. Então ela falava francês fluentemente. E como ela não usou mais o idioma, ela está adormecida. Mas quando a gente foi à França e tudo, ela entendia muito. No Camboja eu tive a impressão de que se encontra com mais frequência gente que fala em francês do que em inglês. Eu acho que deve ser, com certeza. Cambojano. Cambojano também. Com certeza. Com certeza, né? Um dos franceses responsáveis pela criação da ONG Friends é o atual coordenador, Sébastien Marot. Ele chegou ao Camboja em 1994 com a intenção de ficar 3 meses. Nunca mais saiu daqui. Sebastião, assim como eu, ficou impressionado com a quantidade de crianças largadas nas ruas. No começo, ele se mobilizava fazendo doações. Doações de comida, basicamente. Mas, aos poucos, o francês foi percebendo que era tudo o que as crianças precisavam para não sair das ruas. Aí ele resolveu transformar a própria vida numa missão social muito nobre. Ensinar esses jovens a garantir por si só a sobrevivência. We're running 11 projects aiming at the reintegration of these kids into society. And the first project, that's where everything starts, is the outreach, meaning a team of social workers, doctors, educators going on the streets, meeting the kids and working with them so that they eventually will leave the street life. So we've got 25 staff on the streets day and night working with the kids. And that's how they know about us and that's how they come to our centers. Esse é o Bunei. Ele tem 19 anos e é um dos garçons do restaurante. Bunei viveu na rua durante 10 anos. Costumava fazer bicos para sobreviver. Ele, claro, conhece bem a realidade das ruas de Phnom Penh. O restaurante escola é uma espécie de modelo, um exemplo de sociedade organizada onde os jovens sentem o próprio trabalho reconhecido. O lucro do restaurante ajuda a sustentar a ONG e os próprios alunos. E, além disso, funciona como atrativo para aqueles que continuam vivendo nas ruas. Living on the streets can be fun and exciting, so it's important that the Street Children Project be at least as fun or even more fun than the streets. Na viagem que vocês vão fazer em breve ao Camboja, vocês esperam uma infraestrutura? Mumu, tá entendendo? Infrastructure? Infrastructure. What is our infrastructure? What do we expect to find in our expectations to find in Cambodia relative to infrastructure? I expect Português. Ou então pode misturar. Fala português. Mistura, mas fala português. Restaurante, hotel, cinema. Você está esperando reencontrar um país parecido com o Brasil ou muito diferente do Brasil, nesse aspecto de infraestrutura? Eu acho, talvez não, porque eu acho que a infraestrutura no Camboja não é muito bom por causa da guerra e a economia não é muito bom também. Ainda começando.
No próximo bloco, você vai conhecer uma fábrica de seda onde todos os operários são portadores de deficiência física. E vai entrar junto comigo na festa de casamento de 2 trabalhadores da fábrica. Hoje eu estou conversando com o casal Mumu e Flávio, ela cambojana, ele brasileiro. Nessa minha viagem ao Camboja, eu visitei uma fábrica de seda muito especial, não só pela qualidade do produto, mas principalmente pela força de vontade dos trabalhadores de lá. Poeira, poeira, poeira. São mais ou menos 300 quilômetros de poeira de Phnom Penh, a capital do Camboja, até a cidadezinha chamada Tibeng Mein Chai, no norte do país. População, 20 mil pessoas. Lugar bem simples, onde a energia elétrica ainda não chegou. Mas o que eu quero conhecer funciona sob luz natural mesmo. Uma fábrica de seda. A tecelagem cambojana é uma forma de arte antiga, feita à mão e que já ganhou fama internacional. A seda produzida em Tibeng Mein Chai segue para 3 compradores ricos: Singapura, Austrália e Estados Unidos. Essa fábrica é realmente especial. Aqui, todos os operários são portadores de algum tipo de deficiência física. A maioria é vítima de minas terrestres. Cá em nơi cá cá nó em thưa top và thưa top cá nó cứ khmer miền chìm lúa và miền chìm lúa kia rồi chứ vì nó em bàn đờ bạt nó bay rục rộp vay kia rồi nhưng vì nó có bàn thôi đầm nào tới đò lạp vì không chu không pre mùi từ tới mình còn bàn chụp tiệt thế cứ tới đầm nào thưa tam phơi cứ choàn min vào đời. Essa fábrica faz parte de projeto chamado Jum Nun Silk Weaving Center, ou Centro de Tecelagem de Seda Jum Nun, criado por uma ONG americana. Ao todo, são 85 operários que tecem, fiam e tingem a seda. Eles têm um espírito comunitário muito bacana. Moram juntos em uma vila com 34 casas, bem ao lado do trabalho. Outro detalhe interessante: a seda não é o único produto dessa fábrica. Aqui também se faz prótese. Muitas são usadas pelos próprios operários. Algumas são vendidas em Phnom Penh. Cuida ainda da educação dos filhos dos funcionários. Mantém uma escola onde as crianças estudam as matérias tradicionais, além de informática, inglês e música.
Essa é a Kaok Malin, a gerente da fábrica e única pessoa não portadora de deficiência que trabalha aqui. យើងបង្កើតការងារតម្បាញនេះឡើងព្រោះការងារតម្បាញទាំងអស់នេះគឺយើងមិនត្រូវការថាអ្នកដែលជើងល្អដៃល្អដែលអាចធ្វើបានទេទោះបីជាអ្នកពិការក៏អាចធ្វើបានដែរដូចហ្នឹងហើយដូចជាឥឡូវគេពិការជើងទាំងពីរដូចជាម្នាក់នឹងមួយនៅខាងពីជើងទាំងពីរគឺគេអាចធ្វើឲ្យទាំងអស់គេនៅតែលឿនទៀតដល់អញ្ចឹងទៅគេមានតែដៃទេអញ្ចឹងគេអាចធ្វើតកចាក់តកចាក់អីឬចាក់ធ្មេញចាក់អីអញ្ចឹង Cada operário recebe um salário mensal que equivale a $50, cerca de R$150. Como você acha que seu coração vai reagir a isso tudo, né? Por exemplo, porque se você vai lidar com pessoas que de alguma forma sofreram muito com a guerra. Feel sad. Feel very sad. Português. Eu fico muito triste. Fico muito triste. Mas eu não sei como eu posso fazer, mas fica muito triste. Mas às vezes eu penso, eu tenho muito boa sorte, you know? Tenho oportunidade de sair do país, mas na frente ou criança não tem muita pessoa não tem sorte de sair do país, então fica triste, mas não sei como eu posso fazer. Com tantos problemas de desemprego no Camboja, uma pessoa que não tem um braço ou uma perna parece condenada a mendigar nas ruas. O que eu vejo aqui em Tibeng Mean Chai é uma aula de inclusão social. A relação entre os operários da fábrica de seda aparentemente é tão boa, mas tão boa, que algumas amizades rendem namoro e até casamento. Eles me contam que mais de 20 casais já se formaram aqui. Coincidentemente, esse número está aumentando durante a minha passagem por Tibeng Mean Chai. Mais um casamento entre 2 operários da fábrica. E como os cambojanos são muito hospitaleiros, um convidado brasileiro foi incluído na lista. Eu. A cerimônia religiosa aconteceu um dia antes da minha chegada. Perdi. Mas a festa aqui na Vila Operária é hoje. Comida farta, bebida à vontade. Todo mundo dança graças a um gerador de energia. Tem até disc jockey. Festa de casamento é sempre a mesma coisa, certo? Não sei não. Acho que essa aqui tem um encanto diferente. Não sei se é pelo jeito bem cambojano de dançar, ou se são as pessoas mesmo, né? Todas sobreviventes de guerra, dançando com prótese e tudo, no maior alto astral. O significado dessa festa do interior, a moda cambojana, vai muito além da simples celebração de um casamento.
Lá pelas tantas, na festa de casamento dos operários, eu resolvi me sentar, relaxar um pouquinho e assistir às pessoas dançando. Um calor danado, mesmo à noite, eu estava de camiseta, calção e sem sapato, pé no chão, né? Lá pelas tantas, uma menina segurou meu ombro. Ela não falava inglês, apontou para o chão e disse... Eu olhei, havia um escorpião desse tamanho, armado, ao lado do meu pé. Como eu estava, eu fiquei, né? E ela também. Aquilo para mim durou uma eternidade. Até que veio, não sei de onde, um sujeito com um chinelo na mão e... plá, esmagou o escorpião. 5 ou 10 minutos depois, não sei quanto tempo se passou, veio alguém, de novo sacudiu o meu ombro e disse, em inglês, pode se mexer, o escorpião está morto.